Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas.
Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor.
E ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro.
Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho.
porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:
rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira,
e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança,
e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra.
Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam.
Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas.
Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor.
Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro.
Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado sobre o céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei no decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás contra uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pareceis no caminho. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.